Estou muito feliz pelo privilégio que Deus nos deu de estar aqui mais uma vez. No fundo, triste também, né? Foi tão gostoso esses dias aqui. Eu aprendi bastante. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? Então, quando você está ministrando a palavra, eu sinto como nós estivéssemos num banquete e eu estivesse servindo você para você se alimentar das grandes verdades de Deus. E é tão bom. E nós temos que louvar a Deus por esse privilégio e eu creio que isso vai multiplicar. Tem muita gente precisando, querendo e buscando. E eu tenho ainda um sonho de a gente montar um curso online, mas não para você ter diploma, sabe? Para aprender. Quem quer realmente aprender e a gente ter uma coisa viva e não parar, porque tem tanta coisa para estudar. Por exemplo, só esse assunto de hoje aqui, eu preciso só de 1 ano para a gente fazer semanalmente, né? Então, é impossível, né? Então, a gente só está passando muito rápido. Hoje eu quero falar sobre a esperança cristã com vocês. Você conseguiu colocar o que move ali? Então, coloca de novo ali. Deixa eu ver se está funcionando. Eu resolvi chamar o estudo de hoje a esperança da esperança cristã, o novo céu e a nova terra. Então eu quero que você observe isso, da esperança cristã, o novo céu e a nova terra. Eu quero dizer para você que a Bíblia, no Antigo Testamento, termina dizendo assim: e o sol da justiça brilhará. Tem um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann que escreveu um livro sobre esse tema. Gente, só o nome do livro vale o livro. E o sol da justiça, não tem em português ainda, o sol da justiça brilhará. Sabe o que significa isso? A esperança cristã. A esperança cristã. Eu quero que vocês estejam ligados nisso. Nós não vamos ter muito tempo hoje. Então, eu vou bem rápido nos temas. Eu quero dizer para você que há um texto na Bíblia, em Atos. Então, Jesus, versículo 6 do capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete. Eu acho tão forte essa palavra, Jesus dizendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Está dizendo, não fica especulando muito, porque eu leio esse texto, porque muitas vezes quando vai falar de esperança, vai falar de escatologia, a gente começa a especular já. E é perigoso você começar a fazer aquelas perguntas meio boba, né? E aí Jesus deu uma bronca, ele disse: não vos compete. Tem que ficar perguntando muito isso. Sabe o que vocês têm que saber? Aí ele diz assim: sabe o que compete para vocês? Recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós. O Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. O que vocês têm que fazer? Preguem. Vão envolver com o reino de Deus. Eu coloco isso porque Jesus coloca a esperança no sentido de você estar comprometido. Só que o texto termina assim: quando varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Você vê, o mesmo texto que diz: não vos compete. Não fica perguntando isso, mas uma coisa você tem que saber, você tem que ter uma missão no mundo, e tem uma coisa que você tem que saber: esse Cristo que está indo, voltará. Então eu quero afirmar rapidamente para vocês o seguinte: falar de experiência cristã é que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo virá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele virá. Não é questão de interpretação, Ele diz do jeito que vocês estão vendo, Ele também, do mesmo jeito, voltará.
Por que eu estou dizendo isso? Porque tem teólogo que diz, não, ele já veio pelo Espírito. Não, aqui está dizendo, do jeito que ele subiu, ele virá. Eu vou ficar com a Bíblia, não com a interpretação. Então eu creio que Cristo voltará. Por isso eu resolvi chamar o estudo de hoje de um novo céu e uma nova terra. Amém? Vamos trabalhar um pouco nisso. Nós temos visto alguns temas com vocês. Um deles foi quando nós trabalhamos Deus é uma unidade. Nós começamos a falar que Deus tem um projeto para você. Deus é um Deus de propósito. Grave isso, depois você ouve, se você não assistiu. Deus e a humanidade. Deus tem um plano maravilhoso. Ele se revelou e Ele quer encontrar você. Depois nós estudamos sobre Cristo, Deus, Senhor e Salvador. Quando nós vemos que Ele é o Deus que se fez homem, o Senhor que se fez servo, o rico que se fez pobre, o justo que se fez pecado. Então, isso é maravilhoso também, compreender Jesus Cristo, compreender o plano de salvação. Somos salvos pela graça, através da fé. Isso é dom de Deus. Então, depois vimos também a igreja na força do Espírito Santo. Na última semana vimos isto. Eu fico tão empolgado com esse assunto que sempre ele me renova, porque nós sabemos que o Senhor, Ele quer edificar a sua igreja, e nesses dias Ele está trabalhando de uma forma maravilhosa para edificar a igreja. Você tem que estar ligado com isso. Então, tudo que estamos fazendo, o alvo é o que o Senhor quer trabalhar a igreja. Essa semana eu estava lendo um livro de Eugene Peterson, e ele diz algo muito sério, e eu quero que você aguente isso que eu vou falar agora. Ele disse que numa entrevista, ele já faleceu, né, recentemente, mas numa entrevista que ele deu, ele disse o seguinte, que tem dois tipos de igrejas, ou dois tipos de igreja. Ele diz que tem um tipo modelo shopping center e um modelo fazenda. E vocês têm que saber que igreja que vocês querem ser, shopping center ou fazenda. A igreja shopping center, ela tem que cuidar da vitrine. E ela precisa sempre mudar a vitrine. Cada mês assim tem que ter uma vitrine nova, senão não vende. Senão não atrai cliente. Entenderam já ou não? Não está muito preocupado com as pessoas, está preocupado mais com a vitrine. A igreja fazenda é diferente. Ela tem produção, ela tem plantação, ela tem cultivo, tem colheita, né? E vai acontecendo sempre. Ela precisa de relacionamento, ela precisa de fortalecer os vínculos, e aí vai. A diferença das duas é que o shopping center, o máximo que um shopping center dura é 50 anos. Eu tenho que destruir e construir outro shopping center. Nem o shopping center durou mais do que 50 anos. E a fazenda pode durar 1000 anos, se for bem cuidada. Isso para mim é muito forte sobre a igreja, para você entender por que nós temos que estudar aqui como nós estamos fazendo. Porque isso faz a igreja ser uma igreja fazenda. Uma igreja fazenda que vira uma igreja shopping center nunca mais voltará a ser fazenda. É bom vocês saberem disso. Isso ele está falando da igreja dos Estados Unidos, mas me parece que tem alguma coisa parecida por aqui, né? Então, as pessoas ficam procurando o shopping. Só aparência. Aí tem, agora tem um novo shopping, vamos para o shopping. Mas não tem compromisso, não tem vida, tem relacionamento, não é família, não é orgânico. Se preocupa muitas vezes com a matemática. A igreja, o aspecto, a igreja não é uma igreja matemática, a igreja é biológica, ela tem crescimento, é vital. Nossa, é forte a palavra dele. Isso faz muito parte dessa igreja do ponto de vista escatológico. A igreja que nós queremos ter. Deus quer formar uma igreja viva.
Então, muitas igrejas têm morrido ao redor do mundo porque não agem na palavra, nem no espírito, e nem no escatológico. Porque as pessoas perderam a dimensão escatológica. O que é o escatológico? É que tudo que eu e você fazemos tem um eco na eternidade. Eu e você precisamos compreender isso. Temos que compreender o lugar escatológico. Por isso que eu estou falando da esperança cristã. Nós temos esperança no novo céu e temos esperança numa nova terra. Eu sei que muita gente vai ficar, você não vai falar sobre grande tribulação, né, milênio, não vou falar sobre essas coisas, não. Primeiro que não dá tempo, há muita discussão, e se alguém quiser saber do jeito que vai ser, eu vou responder só uma frase: vai ser do jeito que vai ser. Vai ser do jeito que Deus determinou, mesmo que você creia de outro jeito. E vai ser do jeito que você quer, não, do jeito que Deus quer que seja. Eu me lembro uma vez, porque muita gente fica discutindo essas coisas e perde a realidade da igreja, o que é viver a igreja, o que é viver o amor, né? Para mim, o grande problema de todo mundo que fala de escatologia tem um problema seríssimo. Eles falam demais das dores de parto e não falam do bebê que vai nascer. É igual a mulher está grávida, você fica falando com ela o tempo todo das dores de parto. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Você fica falando, eu estou esperando esse bebê logo, estou todo mundo esperando o bebê. Não fica falando das dores de parto. Aí os escatologistas ficam falando das dores de parto. Está piorando. Glória a Deus. E não olha para Jesus. Não olha o reino que está vindo. Então nós temos que dar ênfase no rei que está vindo. A glória do Cordeiro. Tem dores de parto, tem sofrimento no mundo, faz parte disso, são sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Mas a ênfase é na esperança. A ênfase é no Senhor que vem. Eu era um pastor recente formado, estava em Maringá. Eu me lembro que eu fui uma vez a São Paulo. Naquela época só se falava escatologia, e aquela bem despersonalista mesmo. Eu me lembro que eu cheguei na rodoviária, fui de ônibus, tinha um presbítero que esperou, você estava com um livrinho na mão, escrito 18 razões porque a igreja não passa pela grande tribulação. Aí ele olhou para mim e disse assim: você crê que a igreja passa ou não pela tribulação? Eu fui meio esperto, falei assim: olha, é um assunto que eu não estudei muito e tal, então ainda estou meio... Porque eu falei, vai, o que esse cara quer agora? Mas depois ele falou logo, ele disse: porque na nossa igreja, se você crê que a igreja passa pela tribulação, não pode nem pregar na nossa igreja. Quer dizer, ele já ia me mandar de volta lá da rodoviária mesmo, né? E aí eu falei assim: eu quero ouvi-lo, o que o senhor acha sobre isso e tal. Aí eu fiquei na casa dele uns 3 dias. A família chegou um dia, reuniu comigo e falou assim: dá para você falar para o meu pai parar desse negócio? A gente não aguenta mais ouvir falar de grande tribulação. Falar da besta lá, besta para cá. E eu não aguento mais. E a mulher falou a mesma coisa: dá uma toque nele, por favor, né? E aí eu saí daquela casa e falei assim: gozado, a igreja não passa pela tribulação, mas essa família aqui já está na tribulação. Porque a besta já está reinando. Então, queria dizer uma coisa para você: deixa de ser besta. E estuda a esperança cristã. Então, viva o reino, viva a gloriosa realidade do que Jesus tem falado, né? Não vos compete ficar discutindo esses detalhes. Vai ser do jeito que vai ser. É isso que enche o meu coração. E é interessante quando você vê esse assunto da esperança. O que vai acontecer conosco, a doutrina da esperança cristã para o futuro? Então, quero dar uma ênfase. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, ele diz uma coisa interessante que dá para a gente pegar nesse assunto. Ele diz assim que a vida humana, ela precisa responder 3 perguntas. Primeira pergunta: o que eu tenho que saber? O que eu tenho que conhecer? O que eu tenho que aprender?
Essa é a primeira pergunta. A segunda é o que eu devo fazer, é a prática. Ele fala isso que é a ética de Immanuel Kant. O que eu tenho que praticar, o que eu tenho que fazer. Aí ele faz a terceira pergunta que ninguém responde. O que eu tenho que esperar? E aí que entra a igreja. A igreja é a única que tem uma palavra de esperança. O que eu tenho que esperar? Nós estamos esperando o reino de Deus. Eu quero deixar claro para você algo. Quando Jesus foi ressuscitado, aliás, quando ele foi ressuscitado, antes de ser assunto ao céu, ele ficou 40 dias com seus discípulos. E o que ele anunciou nesses 40 dias? Em Atos diz, ele anunciou o reino de Deus. Então, deixe-me dizer, Jesus ia anunciar para eles aquilo que era o mais importante. E o mais importante para ele é anunciar o reino de Deus. Que o reino de Deus está vindo. Ele ensinou a gente a orar, venha o teu reino. Mas ele também disse, o reino de Deus está entre vós. Foi daí que um teólogo diz, existe um agora já e o ainda não. Eu concordo com isso. Há algo que nós já temos. Mas há algo que ainda nós não temos. Há algo que está vindo. Há uma realidade que está vindo. Nós vivemos entre o agora já e o ainda não. É nesse meio tempo que a gente vive. Por que o agora já? Porque o reino de Deus já chegou para você. Cristo já reina na sua vida, na sua mente. Deve reinar mais no seu lar, na sua vida. Jesus anunciou aos discípulos o reino de Deus. O ressuscitado trouxe a realidade do reino. Eu estava citando aqui Eugene Peterson, tem um livro dele incrível, chama-se Viva a Ressurreição. E outro que é Pratique a Ressurreição. Por quê? Porque Cristo está vivo, a igreja deve viver, ela quando vive a ressurreição, ela está experimentando bens futuros. E é esses bens futuros que chegaram. Por isso que a esperança cristã deve pairar sobre as nossas vidas. Nossos cultos precisam ser a manifestação do poder da ressurreição. Olha o que a Bíblia diz, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É maravilhoso isso. É uma posição de vitória. Você já está lá, né? Olha que escatológico. Você está lá e está aqui. Por que você está lá? Porque é algo que ele já conquistou para você. Eu quero já usufruir dessa posição que eu tenho ao lado de Cristo. Agora é lindo você ver quando você abre a Bíblia, eu creio que é Apocalipse 7:17, diz assim, o Cordeiro está no meio do trono. O Cordeiro é que reinará. Aquele que curou você, libertou você, salvou você. O Senhor do universo, ele é um Senhor escatológico. O Cordeiro está no meio do trono. O trono é do Cordeiro. Por isso que a música da eternidade é digno é o Cordeiro. Você tem que entender isso. Digno é o Cordeiro. Isso é escatológico. A canção que será cantada na eternidade é digno é o Cordeiro. Quando os moravianos estavam sob grande movimento de avivamento, 2 jovens resolveram ir para Madagascar. Era proibido ir para lá, a não ser que você fosse como escravo ou fosse muito rico para botar uma empresa lá. O rei não deixava entrar de outro jeito. E o evangelho não tinha chegado lá. Aí 2 jovens moravianos disseram, nós iremos. O que eles fizeram? Se venderam como escravos. Deixaram recursos para a família. Mas vocês nunca mais vão voltar. Por que isso? Sabe o que eles disseram? Ele mandou ir, não mandou voltar. E foram. A igreja chorava.
quando eles foram subir no navio. Por quê? Muitos gritaram, por quê? Diz que um deles virou para eles e disse, porque digno é o Cordeiro. É por isso que nós vamos. Sabe o que aconteceu? Virou a bandeira dos moravianos. Se você pegar a bandeira dos moravianos, é um cordeiro. Embaixo está escrito, digno é o Cordeiro. Aqueles jovens nem sabem que eles criaram a bandeira de praticamente uma nação do reino. E os moravianos tiveram reunião de oração que durou 100 anos. Onde você viu falar de uma reunião de oração que dure 100 anos? Digno é o Cordeiro. Sabe por quê? O Cordeiro está no centro do trono. Isso é escatológico. Sabe por que você tem que evangelizar ao escatológico? Porque digno é o Cordeiro. Por que você tem que orar mais? Porque digno é o Cordeiro. Por que você tem que contribuir na igreja? Porque digno é o Cordeiro. Por que você tem que levar uma vida de santidade? Porque digno é o Cordeiro. Entenderam? Digno é o Cordeiro. Estou fazendo um estudo para liberar lá na família cristã sobre avivamento. Eu disse, eu queria descobrir uma chave de avivamento. Eu fui a Gales, porque Gales foi um lugar que o avivamento foi muito poderoso. Pra vocês terem uma ideia, a igreja de Gales mais forte é chamada Igreja Metodista Calvinista. Olha que engraçado, né? Onde tinha um grande pregador chamado George Whitefield, e depois o grande avivamento com Evans Roberts. Eu falei, eu tenho que descobrir que esse pessoal orou de alguma forma diferente. Aí eu descobri, digno é o Cordeiro de novo. Sabe como eles oravam? Senhor, derrama o teu Espírito por causa de Jesus. Encha-me o teu Espírito por causa de Jesus. Aviva esta igreja por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque digno é o Cordeiro. Tem gente que quer avivamento para encher a igreja, avivamento para ele se aparecer, avivamento para dizer, foi eu que orei. Não. Por causa de Jesus. Digno é o Cordeiro. Isso é escatológico. Então, quando eu coloco isso para vocês, você vê que a esperança cristã, ela é escatológica quando você fala do Cordeiro. E tudo que você faz aqui afeta a eternidade. Sua vida de oração, sua vida de Bíblia, sua vida de testemunho, sua vida na igreja, sua vida de adoração, porque digno é o Cordeiro. O Apocalipse, a grande chave mestra do Apocalipse é o Cordeiro. Lembro que eu disse aquele dia, não sei se foi na semana passada ou na outra. Em Gênesis você tem a velha criação, mas em João você ouve falar da nova criação. O Evangelho fala da nova criação. Você tem a velha criação, você tem a nova criação. Na velha criação, sabe o que você tem? Uma serpente numa árvore. Sabe o que você tem na nova criação? Um cordeiro numa cruz. Grave sempre isso. Quando você fala no escatológico, você está falando de viver o novo céu e a nova terra, a nova criação. O que é o escatológico para nós? Viver o novo céu e a nova terra. Veja quando é triste quando as pessoas que falam em escatologia ficam só de problemas, só de dores. Mas não capta a realidade mais maravilhosa, que é viver a nova criação. Por isso, quando você vai para o Apocalipse, onde você vê o Cordeiro? No meio do trono. E onde você vê a serpente? No meio do lago do fogo. Essa é a diferença. Então, o mundo da velha criação tem um destino. O lago de fogo. E a nova criação? O trono. Com o Cordeiro.
eis que crio um novo céu e a nova terra. Outra coisa que é muito importante vocês compreenderem, de novo eu vou citar Yoga Moulton. Ele disse, a escatologia não é o fim, mas é o começo. Um dos melhores livros dele é No Fim, o Começo. Fale comigo, no fim, o começo. Porque a Bíblia não termina no fim, termina no começo. Quando a Bíblia vai terminando, Jesus fala assim, eis que crio, eis que faço novas todas as coisas. Parece que quando ia terminar, ele fala, agora que eu vou começar. Eu faço novas todas as coisas. Então, não diga o fim está chegando. O fim está chegando para a velha criação. Para a fé cristã, o novo está chegando. Muda a sua linguagem. Eis que faço novas todas as coisas. O novo de Deus está chegando. Você vê os sinais, o novo está chegando. Eis que crio o novo céu e a nova terra. Olha como que muda tudo. Isso é escatológico. Isso é glorioso, gente. A velha criação, ele olha para a morte. Quem é da nova criação, olha para a ressurreição. Muda tudo também. Isso é escatológico. Uma experiência maravilhosa, eu tenho um livro que fala sobre a vida de oração de João Calvino. E ele conta, quando a esposa dele faleceu, foi um dia muito difícil, aquele último dia, ele passou o dia orando com ela. Chegou um momento que ele perguntou para ela assim, vale a pena a gente crer no que nós cremos, nessa hora que você está vivendo? A hora que ela disse, é agora que vale a pena o que nós cremos, a paz. E ela estava partindo. Quando chegou 8 da noite, ela deu um grito e disse assim, ó, gloriosa ressurreição. E morreu. Você vê, o mundo vai para a morte. O crente vai para a gloriosa ressurreição. Escatológico. Ó, gloriosa ressurreição. Ele não vê a morte, ele vê a ressurreição que chegou. Por quê? Eis que faço novas todas as coisas. Veja como é escatológico. Veja como é esperança. Então a vida cristã, ela é banhada pela esperança. Viva na ressurreição. Pratique a ressurreição. Sabe por quê? Porque digno é o Cordeiro. E assim você vai compreendendo o que eu vou falar aqui, o que posso esperar. O que podemos esperar? Eu acabei de falar agora, esperança para as pessoas, mas também a Bíblia fala de uma esperança para o mundo. A esperança para as pessoas, para os indivíduos, é a esperança do Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. É, portanto, a esperança em nossa própria ressurreição. Então, você está olhando para a gloriosa ressurreição. A esperança na ressurreição do corpo, a esperança na vida eterna. O credo apostólico já falava isso. Nós cremos na ressurreição do corpo e nós cremos na vida eterna. Começou algo maravilhoso. Quando você olha para o mundo, aí você pergunta qual é a esperança para o mundo. A esperança cristã para o mundo é a esperança que através do Cristo ressuscitado, Deus que criou os céus e a terra, no início criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Você fica brigando com a justiça, a velha criação está condenada nessa área também. A nova criação, o sol da justiça brilhará. Essa é a esperança da igreja. A igreja tem que olhar a notícia do céu. Eu tenho, nos últimos anos, parado de olhar as notícias da terra. Primeiro porque elas são todas iguais e sempre são bem ruinzinhas. Né? Quando eu ouço a notícia do céu, é maravilhoso. O céu está bem de saúde, eu queria dizer para vocês. Está muito bem, as notícias são maravilhosas. O Senhor do reino está vindo. Olha para Cristo, olha para o reino, olha para as notícias celestiais.
há boas notícias. São boas novas. Boas novas continuam saindo do jornal celestial. Eles, pois, o venceram. Uma vez ouvi Edgar Silvoso dizer algo que eu achei muito legal. Diz que Jesus disse assim, lá no Apocalipse: eles, pois, o venceram. Eles são vencedores. Ele diz que é como se fosse uma notícia de jornal de primeira página. Eles venceram de goleada. Aí ele disse assim: sabe por quê? Quando você sabe o resultado do jogo, é tranquilo, né? Se alguém assistiu a Copa de 70, quando foi o último jogo do Brasil e a Itália, você não imagina como os jovens não sabem isso, como a gente sofreu. Era terrível. Porque quase eles faziam gol toda hora. Foi terrível, né? Quando terminou, que você comemora, você está sofrendo horrores ali. Entendeu? Agora, depois, eu fui assistir outra vez. Eu já assisti várias vezes. Você fica tranquilo, quase gol. Você sabe que não vai marcar, porque ganhou de goleada. Saiu no jornal. Eu já sei o resultado. Ganhou de goleada. É tranquilo. Você não tem mais tensão. É isso que Deus fez com a igreja. Deus mostrou a primeira página e diz assim: esses ganharam de goleada. Aí o diabo falou: vou destruir você. Eu já sei qual é a última página e eu estou na foto. Eu estou na foto. Entenderam? Você é vencedor. Porque Ele garantiu isso. Então pare de ficar tenso e comece a pregar o evangelho, orar mais. Já está resolvido. A foto celestial já foi tirada. Eu estou nela. Estamos nela. Você tem que dizer: eu estou nessa foto. Eu sou vencedor. Em Cristo Jesus. Senhor, usa-me então agora na terra. Veja, você é escatológico. A religião tenta para conseguir chegar. Não, você chega para poder trabalhar mais. Deus já resolveu você. Está resolvido. Eles, pois, o venceram. É maravilhoso, né? João vê isso. Eles venceram. Eles venceram. Por causa da palavra. Por causa do testemunho. Porque renderam-se totalmente a Deus. Rendição total. Gente, o que podemos esperar? A esperança cristã não é apenas um desejo vago ou otimismo infundado diante da realidade inescapável da morte e sofrimento. É uma esperança baseada na fé em um Deus que vence e transcende a própria morte. Sabe o que é isso que eu estou dizendo a você? O que podemos esperar? Essa esperança se afirma na crença de que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, também nós vamos esperar uma vida vitoriosa além da morte. Essa é uma afirmação de que a morte não tem a última palavra, mas a ressurreição tem a última palavra. O que podemos esperar? Para os cristãos, essa esperança se estende além da esfera pessoal. Gente, eu estou falando agora de toda a criação, tem a ver com isto. É o fim da injustiça. É o fim da dor. Essa é a mensagem de esperança. Essa esperança é radical, sabe? É desafiar em você todo o pessimismo, sabe? O mundo não é uma história de fracasso. É uma história de fracasso, mas isso não vai continuar eternamente. A velha criação tem um fim, sabe? Nós precisamos olhar para o Senhor, sabe? O que podemos esperar? Ao contrário das utopias humanas, que frequentemente falham em reconhecer a profundidade do pecado e do mal, a esperança cristã reconhece: o pecado está aí, a realidade do sofrimento está aí. Mas Deus promete uma nova criação.
onde habita a justiça. O sol da justiça surgirá. É o que diz a última página do Antigo Testamento. Deus promete uma nova criação. Não é uma melhoria das condições atuais, não. Mas é uma transformação radical, além do que tudo que você pode imaginar. E por isso que eu vou dizer, nós já vivemos, mas ainda não a plenitude. Fé cristã é viver entre o agora já e o ainda não. Por isso que a igreja tem que experimentar este agora já. Eu sei que tem muita gente querendo o ainda não, mas ele não está conseguindo nem viver o agora já. Se você conversar com todo mundo, eles querem ir para o ainda não. Mas eu pergunto, e o agora já? Já está vivendo? O agora já do reino? No seu lar, na sua vida, na sua mente, suas emoções, na igreja? Tem gente que não aguenta nem a igreja, como vai aguentar o céu? Não gosta nem da igreja, como vai gostar do céu? Tem que mudar de vida antes. Tem que ser nascido de novo antes. Tem que viver uma vida de adoração antes. Nunca viveu o adorador, quer ir para o céu para adorar, ele vai se sentir mal lá. A sua vida tem que mudar agora, porque você precisa, para viver no céu, você precisa da vida do céu. Tem uma colocação de um evangelista bem antigo, vocês podem usar isso no evangelismo, que é Oswald Smith, um grande evangelista. Ele diz o seguinte: você só pode viver na terra porque você recebeu a vida da terra. Você não consegue viver dentro do mar, dentro da água. Por quê? Porque você não tem a vida de peixe. O peixe não consegue viver aqui porque ele recebeu a vida de peixe para viver na água. Você tira ele da água, ele tem problema. E você dentro da água também tem. Por quê? Porque você tem a vida da terra e o peixe tem a vida da água. Para você ir no céu, você precisa de ter a vida do céu. Não tem jeito de você estar no céu com a vida da terra e nem com a vida da água. Você precisa da vida do céu. Para ter a vida do céu, você precisa receber e nascer de novo. Quando você nasce de novo, recebe vida eterna e você tem a vida do céu. Você só pode ir para o céu se tiver a vida do céu. E a vida do céu é chamada de vida eterna. O que ficou fácil evangelizar agora. Você tem vida do céu para poder ir para o céu. Já recebeu vida eterna. Como é que faz isso? Pelo novo nascimento. Gente, olha como que muda a igreja. Nós somos a igreja dos nascidos de novo, dos perdoados, daqueles que têm vida eterna. Temos que fazer ecoar essa esperança dentro da igreja. Somos o povo da esperança. Por isso que nós temos que levar os nossos parentes para ter a vida de Deus. Tem que nascer de novo para poder viver a vida do céu. Essa forma que Oswald Smith usava para evangelizar, eu acho que ele acertou na mosca. Então, gente, o que nós podemos esperar, o reino de Deus que Jesus anunciou é esta plenitude. Ainda não, agora já, mas o ainda não está chegando. Gente, essa fé nos desafia a olhar, sabe, além de tudo, para trabalhar, para viver uma vida, sabe, uma vida de vitória contra tudo que temos muitas vezes enfrentado. E nessa promessa que os cristãos encontram sua esperança última, uma esperança que sustenta e anima seu caminhar rumo à plenitude da vida de Deus. Sabe, então nós precisamos cada vez mais compreender isto. Eu vou deixar para você ler alguma dessas coisas, porque é tanta coisa, né, para falar, e eu vou dizer assim, puxa Deus, como que nós vamos entender tudo isso para viver uma vida cristã genuína, uma vida cristã que traz a majestade da glória de Deus, né? Nós cremos na ressurreição.
Nós temos que viver essa vida de ressurreição, né? Gente, uma coisa que eu quero colocar para você é o seguinte: a Bíblia fala que um dia haverá o juízo final. E o juízo final é um ponto que eu quero só colocar para você. Eu quero passar aqui por causa do tempo, mas depois você tem esse material. A Bíblia fala que haverá o juízo final e haverá o tribunal de Cristo. Esse é um ponto muito importante na escatologia. Atenção, se você nasceu de novo, está em Cristo, não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Quem não nasceu de novo, entra em juízo. Mas a Bíblia fala, além do juízo final, fala do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde Deus quer trabalhar o que você fez aqui na igreja. A Bíblia fala como você construiu a sua vida. O fundamento é Cristo. E a Bíblia fala, você construiu com ouro, com prata, pedras preciosas, ou construiu com palha, feno, madeira. O fogo é que vai provar. Então você chega com uma jamanta de palha, bota no fogo, não sobra nada. O que é palha? É que muitas vezes você faz para se aparecer, para a glória própria. Você não faz para a glória de Deus. Aí não é ouro. Não faz para a glória de Cristo. Aí não é ouro, não é pedra preciosa. Não faz pelo poder do Espírito Santo. Aí não é pedra preciosa. Nós temos que entender isto. O que fazemos, temos que fazer para a glória de Deus. Não, mas ninguém está agradecendo o que eu fiz. Aí Jesus fala, você fez para ser agradecido. Já foi agradecido, já recebeu o galardão. Lá você não tem mais nada. Senhor, eu faço para a tua glória. Para o louvor de Deus. Gente, esse texto é muito pesado na Bíblia para nós. E todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Podemos fazer mais. Por isso o escatológico não é você ficar na expectativa, vai acontecer isso, vai acontecer. Quero saber o seguinte, o que você está fazendo? Você vai ter um tribunal. Assuma a sua responsabilidade, a sua obediência, sua vida de dedicação. A igreja toda tinha que estar envolvida nisso o máximo possível. Isso é a fé. Isso é escatológico para nós. É a esperança. Ela nos desafia, a você, eu e você, a mudarmos, né? Então, toda a criação e a esperança pela restauração e renovação de todas as coisas, né? Olha, é nesse texto que eu estava dizendo aqui, é Coríntios capítulo 5, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Paulo diz, cada um veja como edifica. Se você está trabalhando com ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno, ou palha. Como que você está trabalhando no reino de Deus? Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós. O tribunal de Cristo não é para salvação, é para galardão, né? Salvação já está resolvida. Salvação, houve um dia um julgamento no alto daquela cruz, e eu estava lá e você estava lá, e nós fomos condenados em Cristo e ressuscitados em Cristo. Então já passou da morte para a vida. Haverá um julgamento para aqueles que têm o nome que não está no livro da vida do Cordeiro. Mas você vai passar por um tribunal. Essa é a linguagem de Paulo. Todos nós, cada um veja como edifica. Vida eterna. O Novo Testamento ensina que existe 2 tipos de vida futura: vida no céu e vida no inferno. Então, é isso que eu quero que você observe agora. Vida eterna é viver a plenitude do supremo propósito do Pai, eternamente. A vida no céu pode ser descrita como entrar em descanso, lá Hebreus 4:1, mas isso não significa deitar e não fazer nada. Tem gente que acha que vai no céu para não fazer nada. Não, Deus é um Deus de plano e propósito eternamente. Não fazer nada eternamente é inferno. No inferno é que você não precisa fazer nada. Mas no céu você tem um plano de propósito de Deus. Deus tem um novo céu e uma nova terra, né? Só não vai cansar mais, né?
Isso aqui é a parte boa. Mas Deus tem um plano para nós. Toda a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Todo o universo. Olha que bonito. Todo o universo espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos esperando Cristo. E a natureza e o mundo, o universo está esperando nós. Esperando você. Isso é incrível, né, na Bíblia. Então, nota, você faz parte do escatológico de toda a criação. E o Pai espera por nós. Então, isso é vida eterna. Quando você começa a compreender isso, significa chegar ao descanso, como ou paz com o nosso verdadeiro eu, né? Então, Deus quer que nós vivamos uma vida inteiramente para a glória dele em Cristo. E é isto que Deus quer renovar a nossa vida e renovar a nossa esperança. Agora, você me pergunta, e o inferno? O que é o inferno? Eu resolvi pegar esse material do Shelley Guthrie, que é um professor de teologia, podia dizer um teólogo americano, que eu conheci pessoalmente. Ele diz assim: o inferno é existir na impossibilidade eterna de nunca chegar a ser o que deveria ter sido. Isso é inferno. Inferno é... isso dá para usar para você evangelizar. O que é inferno? Inferno é a impossibilidade eterna de nunca chegar a ser o que deveria ter sido. Sabe o que é inferno? É nunca chegar ao descanso, mas viver para sempre na tentativa frenética e autodestrutiva de ser o que não se é e nunca poderá ser. Sabe o que é inferno? O inferno, em outras palavras, não é um tipo de vida eterna. É um tipo de morte eterna. Sabe o que é o inferno? É uma morte vivente. Ou uma vida morrente eternamente. É isso que é inferno. É uma vida morrente eternamente. Que não é vida, né? É ausência de vida. Agora, ele faz uma pergunta no livro dele que me assusta. Quem vai onde? Né? Para quem Jesus dirigiu as palavras cheias de graça e um convite salvador para pecadores. Atenção, para quem ele dirigiu seus avisos mais severos e ameaças, para quem se achava perfeito. Interessante, Jesus nunca falou de inferno para pecadores. Ele sempre falou de inferno para os fariseus e escribas, sabia disso? Ele falava de inferno para demônio, falava de inferno para religioso santinho demais. Não é assustador isso? Ele não fala isso para a mulher samaritana. Não fala para... Gente, é incrível. Isso é para nós pensarmos o seguinte... eu vi uma vez um pastor pregando, falou assim, não, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Aí eu perguntei, só que você esqueceu de falar, porque foi para quem que ele falou de inferno? Ele estava falando para o mundo. Jesus estava falando para a igreja. Vocês têm que mudar de vida. Né? Ele quase nunca mencionou o inferno, exceto quando falava aos escribas e fariseus. Isso é para a gente botar a barba de molho. Então nós temos que entender isso. Finalmente, você pode ter vida eterna não apenas no futuro, mas já agora. Tudo que você precisa fazer é render-se ao Deus que em Jesus Cristo escolheu justamente pecadores como você. Que bom, né? O céu não é um lugar de gente perfeita, mas de pecadores perdoados. Isso é maravilhoso. Compreenda isso. O céu é o lugar de pecadores perdoados. Eu sou um pecador, mas sou perdoado. E é isso que entra em toda a dimensão bíblica. Essa é a boa nova, dirigida tanto a pecadores externos quanto a pecadores internos. Pecadores, com eles eu posso entrar. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele.
Então, o que poderia ser dito mais de escatologia aqui para vocês? Você vê, eu peguei só um foco da esperança pessoal. Mas, gente, quando você vai estudar escatologia é viver a vida que ainda nós não vivemos, que Deus criou para nós vivermos eternamente. Está chegando a hora. Você viver a verdadeira vida para o qual você criou você. Por causa de Deus ter criado você. Para viver vida eterna, por toda a eternidade. É isso. Sabe o que é escatologia? Aí eu vou usar um Moltmann de novo. Ele diz que nós perdemos e esquecemos de falar da escatologia histórica. O reino de Deus, de um novo céu e de uma nova terra. Gente, esse mundo que está aí, sem Cristo e sem Deus, está condenado mesmo. A história humana é uma história da perversão do ser humano. Mas Deus criará um mundo novo, onde habita a justiça. Não adianta a gente ficar especulando detalhes disso. Deixa Deus fazer do jeito que Jesus disse que fará e deixa Ele fazer. O que você precisa é estar dentro. Não adianta você querer de outro jeito e ficar fora. Entra. Eu quero estar no que o Senhor fizer, do jeito que o Senhor fizer, para o louvor da glória de Deus. E eu gosto muito, pena que eu não tenho tempo para falar isso, mas da escatologia cósmica. Toda a criação espera pelos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8. Toda a natureza, toda a criação, a um só tempo, geme. E com ela nós também gememos, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que a natureza vibra quando você está vivendo a vida nova em Deus. Isso é percebido em você, como pessoa. Há uma nova vibração, uma nova alegria. O reino de Deus já chegou em você. Por isso as suas células dançam de alegria, de vida. Por isso que a Bíblia diz, em alegria saireis, em paz sereis guiados, e as plantas romperão em cânticos, baterão palmas diante de vós. Os montes saltarão, vão dançar. O que o profeta está dizendo? A natureza está concordando com a sua vida debaixo da graça de Cristo. É profético isso. E Paulo vai escrever: toda a natureza está esperando por nós. Isso é escatologia. Parece que a gente quer ir embora da natureza, né? Mas a natureza diz: não, nós queremos vocês de volta. É invertido, né? Nós temos que estudar mais teologia para entender isso. Mas é maravilhoso você compreender que toda a natureza, há um tempo, está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, no versículo... Deixa eu abrir aqui, para ficar bem nítido para você. Capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Para de olhar para o sofrimento do tempo presente. Começa a olhar para a glória que será revelada. Olha a esperança. Pois a criação está sujeita à vaidade. Está mesmo, está acabando com a criação. E o texto diz assim, comparado com a glória: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ela não escolheu isso, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que sujeitou? O ser humano. Colocou a criação debaixo do pecado. Muita gente tem tanta esperança em certas pessoas, gente, a velha criação não vai dar solução para a criação. Pode melhorar aqui, melhorar aí. Quando um melhora, vem 10 que piora de uma vez. Mas a Bíblia fala de outra coisa, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A esperança para a criação cósmica e a esperança para você. Eu não estou falando só da terra,
Sabe o que eu estou falando teologicamente? Toda a criação. Sabe o que eu estou falando? Todo o universo. Você sabia disso? Todo o universo, por causa de Cristo, o Cordeiro, tem a ver com você? Todo o universo. Por isso que a Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou à mente, é o que Deus preparou para aqueles que os amam. Vai ser uma grande surpresa. O Pai vai mostrar o propósito eterno da sua glória. Por toda a eternidade. Veja quanta coisa nós temos que ver. Isso fala em escatologia cósmica. A plenitude do que o texto diz aqui em Romanos. Toda a criação. E eu terminaria com a escatologia divina. Deus se entrega plenamente. A Bíblia diz que um dia Deus será tudo em todos. E todo o universo, já foi escrito, o riso do universo com o deleite eterno de Deus. Há uma escatologia também em Deus. Tudo está indo na mesma direção, para a glória de Cristo. Você imagina como vai ser isso, gente? Preste atenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo enviaram o Filho. O Filho deu a sua vida por nós. O Espírito Santo caminhou com o Filho. E o Pai e o Espírito ressuscitaram o Filho. E agora, sabe o que o Pai e o Filho fazem? Enviam o Espírito para viver na igreja da sua vida. Para nos redimir. Para colocar debaixo dos pés de Cristo todas as coisas. Aí quando tudo termina, o Filho e o Espírito levam a noiva para a glória do Pai. Pai, nós entregamos tudo a Ti. Sabe o que o Pai faz? Ele entrega a si mesmo. Para todos. E a Bíblia diz, e Deus será tudo em todos. Começou a eternidade. Entrega, entrega, entrega. Por isso que você também tem que entregar. A Bíblia diz que quando nós recebermos todos os galardões, nós vamos entregar aos pés de Cristo. Não é. É o Senhor que fez. Aí Jesus entrega ao Pai. Aí o Pai entrega a Ele mesmo. E Deus é tudo em todos. Você quer ficar fora disso? Gente, isso é maravilhoso. É isso que vale a pena. Fica preocupado com coisinha. Por isso que o escatológico muda a vida da igreja. Se envolve com outra realidade. Seus olhos estão postos naquele que nos transforma. E que está vindo em glória. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Salvador. Vencendo, vem Jesus. Essa é a vida de vitória. Essa é a vida que faz vibrar o coração para o louvor, para a glória e para o deleite eterno de Deus. Eu fico pensando no dia que Deus, o Pai olhar para você e ver a sua alegria pelo que Ele fez em Cristo por você. Isso vai ser o deleite do coração de Deus por toda a eternidade. E Ele vai dizer a você, meu filho, minha filha. Vamos começar? Uma eternidade gloriosa de um Deus que é criativo, que nunca vai parar, nunca vai terminar. Você não pode ficar fora disso. Mas aí eu vou dizer uma coisa, você não pode deixar pessoas que você ama fora disso. Ore, pregue o evangelho. Sabe o que eu acho, pastor?
Quando a gente olha isso, a igreja tinha que explodir no evangelismo. Se isso toca seu coração, a gente precisa se entregar mais. Nós precisamos viver mais. Nós precisamos de algo, de um terremoto de Deus em nossas vidas, por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Entregue toda a sua vida. Porque digno é o Cordeiro. Nossos corpos, gente, ele vai se enfraquecendo. Eu vejo com homens maduros em Deus, o corpo já não consegue pregar o evangelho, se localizar, mover tanto, mas estão com uma vontade tremenda de fazer isso. Mas eu queria dizer para vocês que são mais jovens, rendam-se totalmente a Deus. Rendam-se totalmente a Deus, porque digno é o Cordeiro. Por causa de Cristo, para o louvor e a honra da sua glória. Quem recebe essa palavra e crê, diz amém. Pai, que o teu Espírito toque cada um de nós para o louvor da tua glória, e nós tenhamos entendido que é impossível viver uma vida cristã genuína sem compreender a esperança dos filhos de Deus. Quero pedir, Pai, que o Senhor toque-nos, cure-nos, liberte-nos de nós mesmos e nos faça viver uma vida cristã genuína nesta geração, para a honra, para a glória do Pai. No poderoso nome de Cristo, para a glória de Jesus, no poder de Jesus, quem recebe e crê diz amém, amém e amém. A Ele glória. Amém. Cumpri o horário, hein? Hoje não, nós que não deixamos. Vamos fazer aquilo? Os 15 minutos de perguntas? Se você ficou da primeira, segunda, terceira, e hoje? Eu tenho uma dúvida, queria perguntar depois, mas queria abrir para vocês. Alguém quer fazer uma pergunta? Fica acanhado, tá bom? Você tem dúvida? São pecadores que estão dentro da igreja, muitas vezes precisam de salvação. Sabe que a gente precisa continuar pregando salvação dentro da igreja, né? Muita gente está na igreja, mas não compreende essa questão do nascer de novo, da vida de Deus, né? Vai se acostumando, né? Vai ficando amigo do evangelho. Por isso não cresce, porque quem tem vida, cresce e busca crescimento. Viver sempre do mesmo jeito não é bom sinal, né? Não é uma pedra viva, é uma pedra morta. Então nós temos que entender que o Senhor leva a igreja a uma experiência mais profunda com Cristo, mas também leva-nos como igreja para o mundo, para uma experiência de redenção. Eu tenho orado, eu gosto muito eu tenho aprendido que o ministério de oração e intercessão é fundamental na minha vida. E hoje eu oro mais do que em todas as outras épocas, mas eu gosto muito de orar. Eu oro pelas nações, mas eu oro pela conversão. Eu tenho um ministério de orar. Cada um tem um foco, Deus tem dado para cada um. Para mim, Ele tem dado um foco. Eu gosto de orar pelos bebês que estão no ventre e pelas mães, para que eles tenham uma compreensão de Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Então eu gosto de orar pelos descendentes de Abraão, pelos descendentes de Agar, pelo Reino Unido, pelas Américas, pelo Oriente. Eu sinto uma paz muito grande ao orar. Nós podemos orar pela família. Ore pela sua família, para que todos da sua família sejam alcançados pelo Evangelho. Sabe? E Deus vai fazer alguma coisa. Então ore quanto? O tempo todo. Várias vezes por semana. Faça disso um ministério que seja o mais glorioso
E ore por causa do quê? Por causa de Jesus. Salva, Senhor, por causa de Jesus. Jesus pagou um preço tão alto para produzir uma igreja tão viva. Nós não podemos ser uma igreja morna, não podemos. Isso desonra Cristo. Sabe, não estou falando de uma igreja fanática, estou em uma igreja plena de Deus, plena de Cristo. Uma igreja que sorri, que abraça, que abençoa, que vibra. Mas uma igreja que está indo para a glória. Então é uma igreja alegre, porque é uma igreja cheia de esperança. Nós precisamos de uma liderança radiante, de pastores radiantes. Uma igreja que seja radiante é uma igreja que vive na presença de um Cristo que é luz. E ele diz, vós sois luz. Então seja radiante, brilhe. Eu sou chamado a brilhar, você é chamado a brilhar. Senhor, não posso continuar opaco. Né? Se eu estou diante da luz, eu vou refletir a luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é um modo de viver. Andar na luz e ser radiante. Quem não quer um culto radiante? Como foi o culto hoje? Foi radiante. Como foi o louvor hoje? Radiante. Ah, vamos naquela igreja. Sabe por quê? Aquela igreja é radiante. Por que é radiante? Porque eles são luz. A gente complica tanto, é tão simples. Muda, Senhor, a nossa vida, tira as nossas sombras. Faça-nos ser a igreja que o Senhor quer aqui. Essa igreja vai viver na glória. Então, eu e você somos chamados a isso. Amém? Eu não gosto muito desse assunto. Sabe por quê? Eu vou falar por quê teologicamente. Existe uma coisa, o que ele está perguntando, só esclarecer a pergunta. Quando alguém morre, e depois até a ressurreição, tem um estado aí intermediário. Aí, onde nós vamos ficar nesse estado intermediário? Aí ficaram discutindo um mundo de coisa 500 anos. Né? Eu vou falar numa outra visão disso. Do ponto de vista nosso, existe tempo. Do ponto de vista da eternidade, não é esse tempo. Não existe... você não pode pensar que eternidade é a multiplicação do nosso tempo ao infinito. Isso é inferno, não é céu. Esse tempo, ele deixará de existir na eternidade de Deus, né? Então, do ponto de vista da eternidade, se você pensar no tempo, que a gente não consegue pensar na eternidade, qual é esse tempo? Como que eu vou explicar para vocês um tempo que eu não vivi ele e não sei como será? Eu só sei que não é esse tempo do lado de cá. É o tempo de Deus mesmo. Mas mesmo assim a Bíblia fala, 1000 anos é como um dia. É uma forma de falar. Então, 100 anos pode ser algumas horas. O que Lutero diz o seguinte, olha, o tempo de Deus é tão diferente que entre Adão e o último que se converteu antes da volta de Cristo, é um tiquinho. Os mineiros falam tiquinho de tempo. É um minutinho, um segundo, milésimo de segundo. Que intermediário tem aí? Não tem nenhum. Quando eu cheguei, chegou todo mundo junto. Você demora, vamos supor, um vai aqui. E ninguém está querendo ir, certo? Aqui tem uma fila, mas todo mundo quer ficar na última. Mas é como se fosse viajar, eu gosto de colocar para os meus alunos assim, como se fosse viajar, você vai daqui para São Paulo, aí você entra no ônibus, quando você olha, eu estou lá no banco de trás. Ué, mas você veio também, eu não sabia. Então a diferença foi tão pouquinho, está no mesmo ônibus, nós estamos todos no mesmo ônibus.
Sabe o que eu creio? Todo mundo chega junto. Não tem jeito de explicar isso. Eu estou falando do ponto de vista da eternidade. Então, para mim, estado de eternidade vira uma bobagem, do ponto de vista eterno, né? Não sei se ajuda ou atrapalha, mas é uma forma que eu penso. O que você falou? E sabe que eu me esqueci daquilo lá? É um negócio meio doido, né? É 15, ou era 5, 15 minutos. Isso na matemática do 1000 anos é muito rápido. Bem, Davi fala que é um abrir e fechar de olhos. Só, pronto, terminou a vida. E o cara acha, não, tem que ficar rico, ganhar muito, só dá tempo de piscar. Mas nesse piscar você pode dizer, eu entrego a minha vida a Deus. Suficiente. Gente, o ser humano sem Deus é uma tonteira. Fala a verdade. Sem Deus não dá. Né? Hoje eu estava lembrando da ilustração. Diz que o jumentinho, quando foi levar Jesus, ele ficou tão empolgado, porque foi a primeira viagem dele, né? Aí ele estava indo assim, teve flores e tal. Vale a pena ser jumento, olha que coisa fantástica. Todo mundo me recebendo, aplaudindo, cantando. E ele entrou jubiloso, né? Depois que Jesus desceu, a turma deu um chute nele e ele saiu, levou umas bordoadas, começaram a tacar pedra nele. Aí ele chegou em casa, falou com a mãe assim, mãe, aconteceu isso comigo, depois que ele desceu, foi só pedrada, eu não entendi nada. Aí disse que a mãe dele falou assim, uma coisa você tem que aprender, sem Jesus você não passa de um jumento. Eu acho que dá para aplicar isso. Entenderam ou não? Você só é jumento. Boa piada, não é? Tinha que terminar com essa mesmo. Gente, quero dar parabéns à igreja por estudar a Bíblia, por estudar um pouco de teologia. Vocês viram que é um universo tão lindo e maravilhoso. A gente estuda e tem mais ainda para estudar. E eu fico tão maravilhado com as possibilidades, né? E a igreja precisa crescer no conhecimento, na palavra. Nunca fica entrando em discussões de fábulas de homens que não vai levar a nada. Fica discutindo o nada para chegar a lugar nenhum. Eu tenho uma crítica a muitos seminários teológicos, agora eu vou falar os seminários. Uma vez eu estava assistindo uma live e falei que gozada, eles estão falando sobre nada para chegar a lugar nenhum e consegue chegar. E depois ainda acho que fez alguma coisa boa. Não vale a pena. Nós não fomos criados para isso. Nós temos que ter um coração fervente, apaixonado por Cristo, apaixonado por Deus, e aprender sempre e ter humildade diante da grandeza. O que eu mexi aqui alguns temas que são um verdadeiro oceano, mas nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Então, que a igreja continue aberta para isso, aberta para aprender, e orando por nós, que Deus nos dê saúde e vida para continuar ensinando. Hoje eu tenho uma função na igreja de estar trabalhando a educação teológica, e eu tenho dito aos nossos seminários, dito aos nossos professores, que nós precisamos de ensinar um ensino, uma teologia que seja apaixonante,
que faça arder o coração. E vocês viram que isso faz arder o coração. Não sei quantos de vocês sentiram arder o coração, mas para mim o coração arde o tempo todo quando eu falo das grandes verdades de Deus. Para vocês terem ideia, tem um teólogo chamado Herman Bavinck, holandês, que foi um grande teólogo do século passado, bem no comecinho. O nome de uma das obras dele é Magnalia Dei. Quando ele foi colocar o nome de toda a teologia dele, colocou Magnalia Dei. O que é isso? As maravilhas de Deus. Falar sobre teologia é falar das maravilhas de Deus. Só lhe deu glória, só a Deus glória. Que nós possamos dizer pela coroa real do Salvador. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Deus abençoe vocês. Tem mais uma pergunta? Adendo final. Essa pergunta é escatológica. Eis que vou e voltarei. I came back. Sem demora. Depende aí do pastor e do conselho da igreja. Aí você pergunta para eles. Tá bom, Deus abençoe vocês.